Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de bom, gente, porque nós estamos começando Cupcake com Cereja, esse programa delicioso e que não engorda, diretamente aqui da Expo Rio 2024, gente. Eu estou recebendo pessoas maravilhosas, pessoas de Deus aqui no nosso podcast e agora eu quero ter um bate-papo com certeza muito inteligente, muito bom, que vai trazer grandes aprendizados pra gente com o pastor Rafael Nascimento. Muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. Gente, o pastor Rafael, ele é o pastor fundador, presidente, né, do Colégio Batista do Rio de Janeiro e de algumas outras coisas aí que também vocês vão saber em breve. Pastor, muito obrigado pela sua presença. A gente fica muito feliz em lhe receber. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma satisfação estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, né? Amém. Pastor, vamos conversar um pouquinho sobre o Colégio Batista? Hoje, o Colégio Batista ele está desempenhando um papel fundamental, um papel muito relevante dentro do nosso estado, com as nossas crianças. Como começou o colégio? Como que veio esse sonho, essa ideia? Eu posso até dizer esse propósito de Deus, né? Porque eu acredito que foi algo que veio do Senhor. Sim, eu vim para o Rio de Janeiro como missionário. Não tinha intenção de abrir um colégio. Sempre fui pastor de igreja local, formei na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, pastorei por muitos anos na Igreja Batista da Floresta, com o pastor Gleco Terrapinto, e vim ao Rio de Janeiro como missionário, para trabalhar numa comunidade chamada Barbante, numa região de Paciência, e em 2019 eu subi a Jerusalém. E eu fui a Sião, e ali em cima na divisa, né, de Israel com o Egito, quando você sobe o Monte Sinai, o Senhor ele falou comigo e ele disse: olha, eu quero que separe as minhas crianças para que eles deem livramento para o meu povo. Amém. Então, eu não tinha muita compreensão do que seria isso. A nossa ideia foi começar uma creche na igreja. Então, de repente, o Senhor ele começou a trazer instruções. Eu costumo falar que quem tem uma palavra tem tudo. Tem tudo. Né? Então, nós tínhamos uma igreja local com poucos membros, com um missionário vindo de um outro estado, que no caso era eu. A minha filha mesmo estudava num colégio do município, num espaço de desenvolvimento infantil. E, de repente, o Senhor ele começou a conectar as pessoas. Só que o Senhor ele nos deu uma palavra. Ele falou: eu quero que faça o melhor. Eu estava um dia no monte orando, o Senhor falou: eu nunca faço nada menor. Então, o Senhor ele me abriu as portas de conhecer alguns países. Eu viajei quase 30 países no mundo em 2 anos. Muita coisa. Conhecendo sobre educação, sobre tecnologia, sobre a juventude daqui 10 anos, daqui 15, porque uma criança de 10 anos hoje, daqui 15 tem 25. Verdade. E qual é o mundo que essa criança vai encontrar? A nossa pedagogia, nosso método de ensino, a nossa estrutura, como essa criança pós-pandemia, né? Então, nós tínhamos uma geração que saía para brincar, nós vivemos isso, Verdade. brincar de pique, de esconde. Muito. E aí agora você tem uma geração que, se você deixar um celular na mão, talvez ela não saia de um quarto. Verdade. Eu, quando adolescente, nunca ouvi falar de bullying, nem de amigos meus sofrendo de depressão ou de crise de ansiedade. Existia, possivelmente, mas não era uma coisa com a relevância que você tem hoje, atingindo o número de crianças que você tem hoje. E então, buscando essas informações, nós construímos todo um projeto pedagógico, toda uma estrutura educacional, composta por todo um ecossistema direcionado para aquela criança. E assim nasceu o Colégio Batista do Rio de Janeiro. Nasceu um colégio conceito, é um colégio de 4 anos, muito novo. Isso que eu ia perguntar, nasceu ali na época da pandemia. Na pandemia nós abrimos em 2020, funcionamos um baita desafio, hein? 28 dias e entrou lockdown. Pastor, que desafio. E por incrível que pareça, a pandemia foi para nós assim um processo de confirmação, porque nós víamos colégios altamente estruturados, com nome no mercado educacional, padecendo muito porque estavam distantes daquela realidade digital e virtual.
e nós nascemos com telas touch 4K, com aplicativos de socioemocional, com aplicativos de alfabetização, com 12 mil aulas gravadas. Nós tínhamos trazido toda uma estrutura educacional que o Brasil não conhecia. E nós não entendíamos o porquê disso. Tecnologicamente, vocês já estavam preparados. Preparados. Então, nós conseguimos projetar todos os alunos na tela, todos eles se viam de casa e todos os nossos alunos do primeiro ano foram alfabetizados. Né? Nós passamos 2 anos de pandemia, né? Primeiro do lockdown, depois do semipresencial, e em 2023, então, que é ano passado praticamente, né? 2022, 2023, foi quando começamos efetivamente o trabalho presencial e essa dinâmica de entender esse alunado. Então, muitos pais, eles até nos questionam, poxa, mas por que vocês não trabalham dessa maneira? Por que não usa só esse material? Porque hoje um colégio tradicional, um colégio com uma pedagogia do meio que nós aprendemos, ela não está preparando esse aluno para o mercado de trabalho que ele vai encontrar daqui 10 anos, com a inteligência artificial, com um mundo de pessoas com crises emocionais tremendas, com crises de identidade. Será que... eu estava assistindo esses dias uma declaração de uma fintech falando que daqui 7 a 12 anos você não vai ter mais celular na mão, vai ser tudo em lente, você vai conversar com pessoas em outros idiomas e o fone já vai traduzir simultaneamente. Então o mundo de hoje não é o mundo que os nossos filhos vão encontrar. Verdade. E o Colégio Batista do Rio de Janeiro, ele está trabalhando, porque isso é uma coisa interessante. Isso não é construído da noite para o dia. A pedagogia não foi construída da noite para o dia. Então nós estamos trabalhando, nós estamos construindo com essas crianças um meio deles chegarem lá na frente preparados efetivamente para esse mundo que eles vão encontrar. Então nós trouxemos 3 programas socioemocional, um ligado à educação financeira, empreendedorismo, o outro ligado a relacionamentos interpessoais. Trouxemos um programa em parceria com a maior igreja da Coreia do Sul. Uau! Nós temos 2 professores sul-coreanos aqui no Brasil para tratar dos assuntos relativos à tecnologia, à interação com tecnologia e manter a sua saúde muito emocional. Incrível. Né? Nós trouxemos toda uma estrutura de comunicação através de aplicativo, de acompanhamento de rendimento, mas, lógico, com o pé no chão, entendendo que isso é um paradigma dentro da educação no Brasil. Então, isso está sendo amadurecido a cada ano, até com o próprio profissional da educação. Ele não aprendeu na universidade a trabalhar com isso. Então, nós temos treinamentos quase que semanais com programas. Nós temos parceria com 2 programas desenvolvidos pelo Dr. Augusto Cury. E são programas excelente, que o professor, muitas vezes, ele mesmo precisa passar pelo programa. Sim. Então, o Colégio Batista do Rio de Janeiro hoje é um colégio em evolução constante, é um colégio trazendo inovações, trazendo recursos, entendendo a criança, entendendo o adolescente, porque hoje uma criança, ela não tem mais o pensamento que nós tínhamos quando éramos criança. Um adolescente de hoje, ele tem um nível de discernimento, de questionamento, de maturidade, de participação na sociedade que nós não tínhamos. Meu pai chegava, ficava quieto, me tremia, ficava com medo. Hoje não, hoje minha filha senta comigo, me questiona, conversa, questiona a atuação dos seus professores, dos seus colegas, questiona o que ela vê na TV. Então, assim, nós temos que sonhar juntos uma educação que não vai entregar só um diploma, uma educação que vai tocar essa criança. Não, isso tem sido lindo demais, e como o próprio colégio, né, a gente vê sempre falando, formando os novos líderes do amanhã. Sim. Tem sido realmente isso, não só em slogan, não só realmente em falas, mas na prática. Sim. A gente vê realmente isso sendo refletido nas crianças, nos adolescentes, em todo mundo que está lá, e tem feito toda a diferença. Sim. Pastor Rafael, eu oro para que Deus continue
fazendo esse crescimento do Colégio Batista do Rio de Janeiro, para que se expanda não só no nosso Rio de Janeiro, mas no nosso Brasil, fora do nosso Brasil também, para que famílias sejam alcançadas, porque quando você está ali alcançando uma criança, você está alcançando uma família também, você está fazendo diferença dentro daquele lar, dentro daquela casa, e isso não tem preço. Que Deus continue abençoando todos vocês que estão de frente do colégio, porque mais do que um colégio, eu enxergo um propósito, realmente um propósito divino de Deus através de vocês. Viu? Nosso tempo aqui é curtinho, mas quero agradecer. Nós agradecemos também e nos colocamos à disposição. Obrigado pelo espaço. Que Deus continue lhe dando graça. Amém. Deus sua casa, sua família. Amém. Todos os nossos alunos, nossos professores, toda parte da nossa equipe. Né? Hoje são quase 200 colaboradores dentro da estrutura que envolve o ecossistema de operação do Colégio Batista do Rio de Janeiro, e tudo isso é possível graças ao trabalho de cada um deles. Verdade. Muito obrigado. Obrigada a você, pastor. Gente, muito obrigada. A gente segue aqui diretamente da Expo Cristã Rio 2024 daqui a pouquinho com muito mais, viu? Beijo!